Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu que estou aqui com o Leonardo Correia, secretário de Formação e Organização da FETAG Alagoas. Muito obrigado, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite. Wendel, eu é que agradeço em nome da FETAG e da sua direção pela oportunidade que nós teremos na TV Assembleia de discutirmos o 1º de maio e as atividades que a FETAG pode e desenvolve para a classe trabalhadora rural aqui do estado de Alagoas. Dia do Trabalhador, dia 1º, estamos pertinho. Me conta, o que é que está previsto? Olha, primeiro é bom que a gente faça uma fala sobre o que significa o 1º de maio. Né? Nós sabemos que o Brasil só reconhece o Dia do Trabalhador a partir dos anos de 1825, né? Quando ele aí reconhece a categoria dos trabalhadores e traz esse dia, mas com o objetivo de que os trabalhadores pudessem, nessa data, de refletir sobre a legislação trabalhista da época, pudesse fazer a luta pelos seus direitos, e aí depois com a CLT, isso se consolida em 1943 com o decreto 5.452, que aí é as leis que nós temos ainda hoje e que estão sendo mexidas ao longo do tempo. E nós trazemos agora no 1º de maio uma parceria de diversas centrais sindicais, e a FETAG, enquanto Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares, se soma a essas centrais e a essas outras federações e sindicatos para, assim, levar para a rua no dia 1º de maio os trabalhadores rurais, trabalhadores assalariados, agricultores familiares, trabalhadores da educação, da saúde, enfim, todos os trabalhadores que estão hoje agregados através da sua entidade, a Central Única dos Trabalhadores e a outras centrais, e juntos e juntas vamos estar no dia 1º de maio fazendo não só uma comemoração, mas também um dia de luta pela permanência dos direitos e por direitos outros que a gente possa alcançar. Você falou quando vai ser, qual horário e local? Nós estamos prontos para o dia 1º de maio, no posto 7, a partir das 8h30, onde nós aguardamos todos os trabalhadores rurais, os agricultores familiares, os sindicatos, que nós temos número de 74 sindicatos de agricultores familiares, e aproveitamos essa oportunidade para chamar as lideranças sindicais, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais para estar conosco no posto 7, aqui na Jatiuca, e de lá nós vamos até o Alagoinha, encaminhada, fazendo a nossa comemoração e também fazendo as nossas reivindicações. Hoje, esse trabalhador, ele é um trabalhador com menos direitos do que um trabalhador de 2017? Com certeza. A gente, diante do pacote aí de maldades que o governo, especificamente o governo federal, apresenta para a classe trabalhadora, nós não temos dúvidas que o momento não é de comemoração devido à perda desses direitos. É só a gente começar a observar o projeto de terceirização, e às vezes a gente acha que porque não afeta diretamente ao trabalhador que está na roça, mas afeta o do comércio. Quando afeta o comércio, afeta também a roça. Então, o trabalho ele não é isolado, o mundo do trabalho não é apenas de uma categoria. São várias categorias. Quando uma é afetada, a outra também, consequentemente, é. Então, o projeto de terceirização já tira parte de direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista vem para destruir com a CLT, que eu iniciei falando sobre ela. São conquistas de mais de 60 anos, quer dizer, 1943 até agora, ela foi completamente destruída. A reforma da Previdência Social, que tira completamente os direitos, aí afeta diretamente a classe dos trabalhadores rurais, dos agricultores familiares, né? Porque ela mexe na aposentadoria. E mexer na aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras, de agricultores e agricultoras que estão no campo aos 60 anos, aos 55 anos, não é fácil. Porque você está tirando o direito à vida. Não está tirando só o direito de receber um salário mínimo. Mas você está tirando dignidade, está tirando a cidadania deles. E aí está tirando a qualidade de vida. Viver no campo hoje, lógico que nós podemos ver isso em todos os locais onde a gente passa, na zona rural, que a qualidade de vida aumentou. E ela aumentou graças a diversas políticas de inclusão e que os governos criaram para que hoje os trabalhadores e trabalhadoras pudessem acessar.
E com a retirada dessas políticas, desses programas, desses direitos, nós podemos voltar logo em breve àquela situação de miséria que os agricultores viviam há muito tempo atrás. Para esse trabalhador também, continua a preocupação sobre a Previdência ou ela já está resolvida, já estão todos tranquilos, né? A luta foi vencida? É bom que a gente diga que a luta contra a reforma da Previdência Social, ela ainda não acabou. E ela não é uma luta só da FETAG Alagoas, ela é uma luta da FETAG Alagoas, ela é uma luta da CUT Alagoas, ela é uma luta de todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras do estado de Alagoas. Porque, como eu já te disse, Wendel, ela toca na vida das pessoas. E aí, nós precisamos dizer para a população de Alagoas que a FETAG foi muito importante, né, junto com as outras entidades, na luta contra a reforma da Previdência. Nós sabemos que a reforma parou, né, a discussão ela não parou na Câmara dos Deputados, ela diminui um pouco, mas ela pode voltar depois das eleições. Um dos principais motivos é o processo eleitoral que se avizinha. E muitos dos deputados, inclusive deputados alagoanos, que apoiam a reforma da Previdência, né, e que nós dissemos, através das audiências públicas que nós fizemos nos municípios, nas câmaras de vereadores, falando com prefeitos, falando com a população, que nós iríamos dizer quais seriam os deputados federais que apoiavam a reforma da Previdência, assim como também eu dizer aqueles que nos ajudaram, o nome daqueles que nos ajudaram em defesa da reforma da Previdência. A FETAG pretende dizer quem apoiou a reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista, nós pretendemos dizer quem apoiou e quem também foi contra, né? A reforma trabalhista, nós não tivemos uma participação direta, porque como no momento havia duas reformas, que foi a reforma da Previdência mais a reforma trabalhista, nós nos detemos mais na discussão da reforma da Previdência. De modo que a reforma trabalhista passou na Câmara dos Deputados, como nós vimos, sem nenhuma discussão, né, com a base. Ela passou direto lá pelo Congresso Nacional. Já a reforma da Previdência, não. Ela foi mais discutida pela base. Chamamos deputados, chamamos vereadores, chamamos prefeitos, mostrando para ele quais seriam os problemas que eles iam ter nos municípios, porque hoje mais de 90% dos municípios alagoanos sobrevivem das receitas que são da Previdência Social. A Previdência Social coloca mais recursos nesses municípios do que mesmo o Fundo de Participação joga lá. Então, nós fizemos a discussão e conseguimos barrar por enquanto. Mas a gente tem certeza que depois das eleições elas podem voltar. E nós vamos estar postos, contando com a categoria, contando com os trabalhadores, contando com os sindicatos, contando com as entidades parceiras para permanecermos na luta e impedir que a reforma da Previdência venha a ser aprovada. Essa força, eu queria até a tua análise, Leonardo, porque há quem diga, alguns críticos acreditam, que com a chegada do Lula no poder em 2002, 2003, os movimentos sociais teriam, é uma hipótese que eu queria que você dissesse que você acha verdadeira ou falsa. Os movimentos teriam perdido, vamos dizer, a gana, a raça de ir para a rua lutar pelos direitos, que isso teria desmobilizado um pouco. Você concorda com isso? Olha, eu concordo que nós nos acomodamos um pouco. Pelo fato de sermos ligados ao Partido dos Trabalhadores, termos elegido o presidente da República, alguns de nós, em algum momento, podem pensar que já estava tudo bem, que estava resolvido, não é? Mas nós não fizemos a análise de que nós elegemos o presidente da República, mas elegemos mal o Congresso Nacional, que é onde as leis são criadas, não é? Algumas em decreto, mas a maioria delas são discutidas e são aprovadas na Câmara e no Senado. Então, nós elegemos o presidente da República, mas não tivemos o cuidado na eleição de deputados e de senadores. Então, de certa forma, eu concordo com você, porque nós nos acomodamos aí, pensando que as coisas já estavam resolvidas, quando, na verdade, o mal não estava na presidência da República, o mal estava e está no Congresso Nacional. Eu digo isso porque, exemplo, o governo Lula e a continuação dele, o governo Dilma, trouxeram inegáveis avanços sociais. Eu acho que não há... Com certeza. Isso não há nenhum louco que discorde disso, é na verdade. É verdade. Ao mesmo tempo, alguns pontos ficaram pelo caminho.
pelo menos uma opinião de um jornalista que ele queria que você comentasse, como a reforma agrária. Isso. A reforma agrária está longe de ter sido bem sucedida. Wendel, você me lembrou bem, os golpes no Brasil, eles foram dados toda vez que a classe baixa, eu diria, começa a ascender, começa a crescer. O golpe de 64, ele se deu a partir de quê? A partir da reforma agrária, quando o então presidente, na época, quis fazer a reforma agrária. O golpe agora, que não se pode negar que foi um golpe, e a prisão do presidente Lula agora consolida o golpe para nós, é a consolidação do golpe, que tinha como objetivo principal retirá-lo do processo eleitoral. Então, como a classe baixa começa a ascender, a crescer? A partir dessas políticas que você está dizendo. Para nós, agricultores familiares, por exemplo, o que se deu lá no campo? Veio o programa Luz para Todos, que quando você olha para uma lâmpada, para algumas pessoas é só uma lâmpada. Para o agricultor não é só uma lâmpada. É uma lâmpada, é uma geladeira, é uma televisão, é uma máquina forrageira que possibilita o processamento de ração. E aí ele cria a galinha, o porco, a vaca e ele começa a ter renda com isso. Eu diria mais, me permita, Leonardo, eu pude fazer uma reportagem em 2010 sobre o Luz para Todos, em que o Luz para Todos se transformou, por exemplo, para uma menina de 10 anos, a diferença entre estudar no candeeiro ou estudar com a luz. Estudar com a luz. Pois é. Eu digo isso porque é um detalhe, muitas vezes, mas que faz toda a diferença. Isso. Vai estudar com candeeiro, com querosene eu particularmente, no olho, tive a oportunidade, de ver as duas situações. E estudei com o candeeiro. Irrita o olho, não irrita? Muito, bastante. Irrita o olho, né? Eu estudei com o candeeiro e estudei com a lâmpada. Sim. E aí a gente, continuando a questão das políticas, nós podemos falar do programa de 1 milhão de cisternas, que hoje já temos mais de 1 milhão de cisternas no Brasil, que traz o quê? Traz água, traz saúde. Depois a gente tem o PNHR, que é um projeto de construção de habitação rural, que constrói casas, que tira ali o barbeiro, que dá uma moradia digna, e que a FETAG também já construiu aproximadamente 600 casas já aqui em Alagoas. Então são diversas. Aí vem o Bolsa Família. Para algumas pessoas, o que é o Bolsa Família? É esmola. As pessoas dizem que o Bolsa Família é esmola. Eu conheço um radialista que diz todos os dias, ora, isso o Bolsa Família é esmola. É esmola, pode ser esmola para quem ganha 5 mil reais, 10 mil reais, 28 mil reais, 30 mil. Mas não é esmola para quem sobrevive apenas do Bolsa Família, para quem não tem outra renda. Inicialmente ela tem um objetivo direcionado mais para a educação, para você comprar o livro da criança, o caderno, o lápis. Mas ele também serve para a alimentação da família. Quantas famílias nós não conhecemos que sobrevivem apenas do Bolsa Família? Né? E aí o Bolsa Família é a Previdência Social. O acesso à Previdência Social hoje ele está bem mais rápido, está bem mais fácil, né? Para que os agricultores possam acessar. É o salário maternidade, que há pouco tempo as agricultoras não tinham esse direito de amamentar o seu filho e ter 4 meses aí para descansar e receber em módulo de salário maternidade. É impressionante que, tipo, eu lembro claramente de uma matéria da Veja, capa da Veja, no início da década de 90, em que mostrava a quantidade de gente que morria de fome no Brasil. E hoje você não vê essa notícia. Não vê. Hoje, graças a Deus que nós não vemos, mas eu te garanto que... Mas eu digo isso porque, exemplo, foi com o Bolsa Família que isso aconteceu. Com o Bolsa Família. Isso foi com o Bolsa Família. Foi com a Previdência. Quando eu disse que a Previdência retira a possibilidade, por quê? Nós temos famílias hoje que são sustentadas, os netos, os filhos, são sustentados pela aposentadoria dos pais. Quando digamos que eu fosse aposentado, que já tivesse 60 anos, eu tenho ao meu lado, tenho 2 filhos, um que mora desse lado, outro que mora desse lado. A partir do momento que eu começo a receber minha aposentadoria, eu também vou ajudar aquela família dos meus filhos. Com isso, eu faço o quê? Eu faço com que ele permaneça no campo também comigo. Ele permanecendo no campo não vem para a cidade e não vai inchar as cidades. Ele aqui ao meu lado, ele também vai produzir alimentos. Se ele vai produzir alimentos, vai ter uma oferta maior na cidade. Tirando essa possibilidade de eu, na condição de pai,
ajudar o meu filho, ele não vai ficar ali. Se ele não vai ficar ali, ele vem para a cidade. Na cidade nós sabemos o que temos aqui, não é? Nas grandes cidades principalmente. E aí, com a ausência dele lá, a produção de alimentos vai diminuir e nós vamos ter aí uma crise alimentar porque nós, agricultores e agricultoras, não teremos condição de permanecer no campo sem acesso a essas políticas, ao crédito, à terra e à aposentadoria. Você continuou a questão da previdência. No caso de uma previdência para agricultores, ela é ainda mais drástica, porque geralmente a expectativa de vida é menor, né? Menor. Enquanto as pessoas vivem... Só para você ter uma ideia, um aposentado que mora na zona urbana, ele pode viver até 76 anos. Viver bem. Isso não quer dizer que ele vai morrer aos 76. Não, ele pode viver 80 anos, ele pode viver 90 anos, mas ele vai viver bem, ter condição de se locomover, ouvir, viver, né? Até 76 anos. O cara que está na zona rural não chega a isso. Ele não vai chegar. A pessoa que não é aposentada vive 6 anos a menos do que a pessoa que está na zona urbana. Mas entra na mesma faixa de corte. Isso. O homem da zona rural vive 6 anos menos do que o homem da zona urbana. A mulher da zona urbana vive mais 5 anos e meio do que a mulher que está na zona rural. Por quê? Porque a mulher da zona rural, entre a atividade de cuidar dos filhos, ela cuida dos filhos, ela cuida do esposo, os doentes que adoecerem em casa é ela que cuida e ainda vai para a roça, né? Enfrentar a diversidade que é desenvolver a atividade rural, acordar às 5 horas da manhã e ir para a chuva, ir para o sol, fazer o fogo, a queimar a coivara, como a gente chama lá na zona rural, tocar fogo, carpinar, fazer tudo aquilo, não é a mesma coisa de estarmos aqui nesse estúdio, não é? Nós estamos aqui trabalhando, estamos sim. É inegável, seu trabalho é digno, agora não vai ser desmerecido porque você está dentro do escritório. Assim como não vai desmerecer o trabalho do agricultor. Porém, a dificuldade de execução da tarefa é exaustão muitas vezes. Pois é. E aí eu fiz uma fala uma vez, eu estava na Câmara dos Deputados e a gente temos um deputado Bongás, ele é da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Rural, e eu disse para ele que é o seguinte, nós temos um termo que nós usamos, que o governo nos dá isso, que nos chama de segurado especial. E eu disse para ele o seguinte, o que é mesmo ser segurado especial? O que é que há de especial em uma pessoa acordar às 5 horas da manhã e ir para a roça, faz a sua refeição, na maioria das vezes, na roça, na chuva ou no sol, não tem a proteção? O que há de especial em queimar o mato, em carpinar aquela terra? O que há de especial numa mulher trabalhar 10, 12 horas por dia com todas essas tarefas que ela tem para desempenhar e chegar aos 55 anos e dizer, olha, eu já cheguei, não posso mais usufruir, porque a função social da aposentadoria é para que você possa usufruir dela. Ora, eu trabalhei até os 60 anos, trabalhei aos 55, as mulheres, agora eu vou descansar, eu vou usufruir da aposentadoria que é fruto do meu trabalho, é fruto da contribuição que eu passei contribuindo por tantos anos, porque eu começo a trabalhar no campo, enquanto o trabalhador urbano começa numa carteira assinada aos 18 anos e vai, não, na roça a gente começa a trabalhar aos 8, aos 9, aos 7 anos, né? E assim por diante. Estou aqui com Leonardo Correia, secretário de Formação e Organização da FETAG. A gente vai para um breve intervalo. Volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons.
Non, ça c'est pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la classe départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie? Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Leonardo Correia, secretário de Formação e Organização da FETAG. Leonardo, a FETAG hoje, qual o principal desafio dela? O principal desafio da FETAG é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas do campo. Por quê? Como? Através dessas políticas. Então, nós não podemos de forma alguma deixar ou permitir, a palavra que a gente quiser dar para isso, que o governo continue a retirada de direitos. Então esse é o desafio do movimento sindical. Não é só o desafio da FETAG, não. É o desafio do movimento sindical como um todo. Não permitir que governos golpistas continuem tirando dos trabalhadores e trabalhadoras os direitos que são históricos, né? São conquistas que Sofridas para conseguir, sofridas, né? Que precisam ser mantidas, né? E que nós temos visto é isso, apesar de toda a luta, mas não podemos de forma alguma baixar a guarda e impedir que isso, e fazer com que isso aconteça. Nós precisamos manter os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, começando agora pelo processo eleitoral. É importante que a FETAG e que outras entidades participem e discutam as eleições estaduais, as eleições federais, né? Porque, como eu te disse, às vezes a gente elege o governo, o governador, elege o presidente da República, não se preocupa com a Assembleia que vamos eleger, não se preocupa com o Senado, com a Câmara, e a gente acaba perdendo. Então eu digo que o desafio principal para o ano 2018 da FETAG é manter esses direitos e ocupar os espaços que ela precisa ocupar para que a gente possa vir mais fortalecidos e implementar o nosso projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Como conseguir, por exemplo, a gente está em ano de eleição, você tocou no assunto, como conseguir ter mais representatividade, começando pela Assembleia. Estamos aqui numa TV do Legislativo Alagoano e buscando assim na memória minha como jornalista daqui, da casa, eu te diria que não há nenhum representante do trabalhador rural. Ou há? Nunca. Aqui hoje, Nunca entre os 27. Não, eu não é acredito. Possível. Vocês têm seu partido, teve Judson, teve Paulão. Isso. Ao longo desse tempo, eles representam, veja só, uma coisa é eu ser deputado de Alagoas, né? E eu falar, uma vez ou outra, fazer a defesa. Certo? A outra coisa, eu pertencer. Tá. Vocês nunca tiveram a categoria como membros? Não, como categoria de trabalhadores rurais, vocês nunca tiveram o trabalhador rural? Nunca tivemos o trabalhador rural, o agricultor familiar
como parlamentar. São quantos hoje trabalhadores rurais? Nossa, a FETAG representa mais de 120 mil Vocês trabalhadores. elegeriam um deputado federal. Um deputado federal. E Né? por que não consegue? Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para eleger esse ano um deputado estadual. Né? A FETAG já tirou do trabalhador rural que está hoje o na... orgânico, do limpando Trabalhando. mato, trabalhando, né? Trabalhando. Será histórico. Nós, a FETAG Alagoas, eu acho que você vai ter a oportunidade de entrevistá-lo quando ele for deputado. Que bom. Nós vamos... Verdade. Mas eu não digo de forma irônica, não. Eu digo de sei, verdade, é verdade. verdadeira, você não tem. Não tem, não tem. Nós temos nossos deputados, nós respeitamos todos eles. Sim. Né? Nós tivemos projetos que alguns deles defenderam e defendem, né? Mas nós nunca tivemos uma pessoa da nossa categoria, um agricultor familiar. Então, a FETAG deliberou agora há pouco, em janeiro, no nosso congresso, né? Que nós teríamos um candidato a deputado. Nós não podemos ser tão ambiciosos ainda ao ponto de dizer que nós vamos ter um federal orgânico do movimento sindical, mas vamos ter um candidato a deputado estadual que nós vamos apresentar e vamos pedir. Né? Nós sabemos pedir, nós temos trabalho, a FETAG tem trabalho, tem como chegar hoje na casa das famílias. Né? Para um deputado estadual, se são 120 mil pessoas? Sim. Ou 120 mil famílias? 120 mil agricultores. Agricultores. Se né? 20% votar, a chance de eleger já é grande. Já é grande, né? Se pegar uma legenda boa e que favoreça também. Falta união? Tem essas... Não diria que não. Alguns, lógico que a FETAG ela não vai, os sindicatos, o que é a FETAG é os sindicatos. A nossa base são esses 100 sindicatos. Lógico que todos os sindicatos não irão, não vai marchar os 100. Ninguém é unanimidade em lugar nenhum do mundo e o nosso candidato também não será. Eu digo isso porque, né? exemplo, geralmente um agricultor, ele também tem laços dentro da sua cidade com pessoas que são de outras categorias. Então, um trabalhador rural pode... Nós vamos conseguir, Wendel, a unanimidade para o nosso candidato, devido a esses compromissos. Mas nós temos certeza absoluta, pelo trabalho que estamos realizando, que nós vamos ter a maioria dos nossos sindicatos fazendo com que o nome do nosso candidato se fortaleça e que a gente chegue. Eu digo que ontem mesmo nós tivemos uma discussão sobre isso e eu falava lá. A nossa candidatura, a candidatura de uma pessoa nossa, ela não representa apenas a eleição de um deputado. Não é. Se nós estivéssemos pensando em ter como objetivo principal eleger um deputado estadual, não teria sentido. Nós queremos eleger um deputado estadual que seja orgânico, que seja de dentro da nossa categoria, da nossa base, e que ele represente o nosso projeto, que é o projeto que nós chamamos de Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Se ele vai com essa bandeira, se ele tem isso no seu discurso e na sua prática, porque também não adianta eu discursar bem e fazer o inverso do que eu falo, também não é. Então, a eleição do nosso companheiro, que será candidato, né, ela não é apenas a eleição de um deputado, não. Ela é, para nós, a eleição do nosso projeto. O projeto de fortalecimento da agricultura familiar. E aí, esse projeto de fortalecimento, ele vem com todas essas políticas que nós já falamos, com outras políticas que esse parlamentar, que esse candidato poderá, com a força dos trabalhadores, porque nós vamos mudar a história da Assembleia Legislativa de Alagoas. Se acontecer que o agricultor seja eleito, nós vamos estar no plenário, nós vamos estar nessa galeria, fazendo com que o nosso deputado, que eu também deixo claro que não será o deputado só dos agricultores, não. Ele terá prioridade para os agricultores, mas será deputado do estado de Alagoas e trabalhará para todas as categorias. Eu ia aproveitar, seria minha pergunta seguinte, vocês conseguindo eleger, espero que consigam, a representatividade do trabalhador é importante, vocês entram esse representante, que é ele entra com uma bancada gigante de ruralistas. Boa, né? Tanto aqui como se fosse eleger um federal, a bancada ruralista é uma das maiores em qualquer assembleia do país. Uhum. Como é que você pretende ver esse passarinho voando sozinho nesse ninho? Veja só, quando existe uma diferença grandiosa em ser ruralista e ser rural, ser trabalhador rural.
Não, mas eu estou falando realmente do ruralista. Trabalhador rural. Não do trabalhador rural. Estou dizendo que a eleição de um representante... Sim, de um representante dos trabalhadores rurais, vai ter que enfrentar os ruralistas. Vai ter que enfrentar 10, 15 ruralistas. Verdade, e não é fácil, não é? Mas pareceu fácil quando você disse, elegemos, a gente vai dar um apoio, não, ele o apoio vai chegar aqui, vai arrebentar. No sentido de acompanhar, entende? E quando Certo. eu digo que vai dar um apoio, vai ter tem um projeto para a categoria dos trabalhadores rurais hoje. Sim, mas ele vai precisar de voto, pelo menos 13 votos para conseguir aprovar um projeto. Isso, mas aí a gente vai se articular também, nós trazer a nossa base para a galeria. É importante você estar acompanhando o trabalho do seu parlamentar, né? Então, eu falei mais nesse sentido. Eu digo isso porque estamos analisando os parlamentos. É verdade. Você começou dizendo que um erro que você considera dos movimentos sociais foi ter eleito um presidente e não ter eleito um parlamento, um congresso. Aí eu perguntei por que não tem um congressista, então. Verdade. Aí você disse, ok, vamos colocar um Com congressista. Eu digo, certeza. mas vai ser um no meio de 512. Mas já é. Hoje nós não temos ninguém. Né? Hoje nós não temos ninguém. Como eu te disse, nós temos um deputado, uma deputada que fala esporadicamente em nome deles. Mas não temos aquela pessoa que vai estar lá fazendo a luta, vai estar na frente, né? Longe de mim ser o cara pessimista, Não, trazendo boas notícias, mais notícias para você. Nós não somos pessimistas, não. É um passo. E nós, assim, lógico que a gente não tem certeza de eleição, né? Diz aí os sabidões da política que eleição só se ganha quando conta os votos. Lógico, a gente sabe disso. Mas nós vamos fazer todos os esforços possíveis, trabalhando, né? Da forma que nós vimos trabalhando há 54 anos, a FETAG Alagoas tem 54 anos de existência em Alagoas, 54 anos de trabalho, enfrentamos os piores momentos, quando fomos criados ali, na época, no começo da ditadura militar, foi criado para fazer enfrentamento à ditadura militar, conseguimos, muita gente sofreu, muita gente morreu, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma turma de Alagoas que está hoje no museu, na Paraíba, é o Museu de Margarida Alves, que era a liderança sindical da Paraíba, que se tornou mártir e foi assassinada por fazer a luta pela terra e defender os direitos dos trabalhadores. Então, Alagoas também teve as suas pessoas que lutaram bastante. E o dia 1º de maio, ele serve também para comemorar a luta dessas pessoas, né? Para mostrar para a sociedade que nós estamos hoje onde estamos porque alguém fez a luta antes de nós. Alguém veio lá em 1950, há 54 anos atrás, fazer essa luta, fazer essa defesa, para que hoje a FETAG estivesse aqui, pudesse estar na TV Assembleia, conversando com você, dialogando com a classe trabalhadora de Alagoas. A gente está indo para um intervalo, Leonardo. Nós voltamos daqui a pouco com mais programa Ponto de Vista. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam.
que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Leonardo Correia, secretário de Formação e Organização da FETAG Alagoas. Além dessa luta que a gente tem falado de âmbito nacional, há também uma luta interna no sentido da autossustentação. Você é secretário de Formação. Como a FETAG está discutindo a autossustentação do movimento sindical? Olha, hoje, atualmente, o movimento sindical de Alagoas, a FETAG, ela se sustenta através das contribuições, não é, dos seus filiados, através dos sindicatos. Os sindicatos filiam as pessoas e repassam para a FETAG uma porcentagem. Então, ela sobrevive disso. Também de aposentados e aposentados do sistema DataPrev que autorizam esse desconto das suas mensalidades. Certo. E muito pouco, Wendel, era a questão do imposto sindical. Então, com a retirada agora da obrigatoriedade do imposto sindical, então como a FETAG já não utilizava esse recurso, então a gente não sofre muito a consequência de autossustentação financeira. E também por meio de parcerias com a própria CONTAG e convênios com instituições que podem financiar as atividades. No caso da formação que nós fazemos, na linha de capacitação dos nossos diretores, essa capacitação ela vai a todos os sindicatos, isso ela já é financiada por um fundo, que é o Fundo Enfoque, né, que você vê aqui, Escola Nacional de Formação da CONTAG, né, onde os sindicatos contribuem com 1% da sua contribuição, da sua arrecadação, aliás, para financiar a formação. E aí a gente trabalha a formação e a organização. Estamos muito preocupados em manter os nossos sindicatos legalizados junto à Receita Federal, legalizados junto ao Ministério do Trabalho, cada um com o seu registro sindical, mantendo as suas certidões em dia. Eu digo que o sindicato, a instituição sem CNPJ ou com o CNPJ com pendência, é como a gente sem crédito no comércio. Você não vai conseguir fazer uma parceria ou um convênio com outras instituições, sejam elas nacionais, municipais ou internacionais. Quando se faz isso, além dessa formação, dessa discussão que acontece internamente, que outras discussões vocês promovem? Olha, Wendel, a vida da FETAG é promover as discussões das políticas. Nós discutimos as políticas para a implementação dela e discutimos elas quando já está editada pelo governo para implementá-la, para fazer com que ela chegue na base. O desafio, eu diria que você me perguntou sobre aquele desafio, que é manutenção. Mas o outro desafio, além da manutenção das políticas, é você fazer com que ela chegue ao agricultor. Não adianta você ter um programa Luz para Todos, onde ele não chega à casa do agricultor. Sim. Então, nós fazemos essa discussão. Não adianta você ter um PA e um PENAI, que o Estado de Alagoas também tem o seu PA, né? Mas se ele não chegar
na casa do agricultor, se a FETAG não orientar, de forma que, através da cooperativa ou da associação, que essa é a função da FETAG, a FETAG ela não tem a função de comercializar produto, ela não tem a função de produzir, ela tem a função de orientar na produção, de orientar na comercialização, tá entendendo? Fazendo com que chegue até ele. Se o PA e o PENAI, ele está instituído em Alagoas, mas para ele chegar à prefeitura, para chegar ao Estado, ele vem por meio de um atravessador, então o objetivo dessa política, ele se desvirtuou no meio do caminho. Então, a discussão com relação ao PA e ao PENAI é fazer com que esse atravessador saia e que eu, enquanto agricultor, enquanto produtor do alimento, eu possa vender diretamente para a prefeitura, para o Estado. Conhecendo, para quem não conhece, o que é o PA e o PENAI? O PENAI é o Programa Nacional da Merenda Escolar. É aquele que a gente compra direto do produtor para as escolas. E o PA é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é pela CONAB, né? A CONAB que administra em nível federal. E o Estado de Alagoas criou, através de uma luta nossa também, da FETAG e das cooperativas de Alagoas, nós conseguimos, através do recursos do FECOEP, criar um PA Alagoas com 15 milhões de reais aí, que vai poder fazer com que os agricultores vendam os seus produtos. Porque não adianta também, você produzir e você não tem onde vender. O maior problema do agricultor hoje é esse. Nós temos o PA, temos o PENAI, as compras institucionais, que é aquela que o hospital poderia comprar, que o batalhão da Polícia Militar poderia comprar, o batalhão do Exército poderia comprar. Então, é uma rede muito grande que a gente trabalha apenas no sentido da comercialização, mas temos outras e outras políticas. Por exemplo, outra questão é a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Hoje, a maioria dos nossos sindicatos já expede a DAP, é um documento gratuito. O que é o PRONAF? Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Certo. Então, dentro do PRONAF estão todas essas outras políticas. Para a porta de acesso ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é a DAP. Ela é fornecida por quem? Pela Emater ou pelo sindicato. A FETAG, através da Secretaria de Política Agrícola, porque a FETAG ela é dividida em 10 pastas. Nós temos a presidência, vice, secretaria de finanças, mas aí temos a Secretaria de Políticas Sociais, que cuida da questão da previdência, a política agrícola, que cuida dessa questão do crédito, a questão da semente, a questão do PA, PENAI e do PRONAF. Nós temos a de formação, que sou eu, que cuida da capacitação das lideranças e dos agricultores. Enfim, temos diversas secretarias, cada uma especificamente cuidando delas. Então aproveita, cada uma dentro da sua função, pega a sua política e vai discutir com a sua base de que forma que ele vai interagir e ela vai fazer com que ela chegue até a sua base lá. Você falou na assistência, como está a questão com a Emater? Tranquilo, né? Nós tivemos o Carlos Dias, que foi diretor-presidente da Emater. Agora nós temos o seu Eliseu, que é presidente, mas que era superintendente da CONAB aqui em Alagoas, onde a FETAG sempre manteve uma relação profissional, de amizade também, né? Então nós não temos nenhum problema, graças a Deus, com a CONAB e com a Emater, não. A assistência está sendo bem feita? Não, isso não. Mais ou menos por essa linha que eu estava lhe perguntando. Nós não temos um problema institucional, né? De FETAG para a Emater nós não temos esse problema. Mas a assistência técnica está longe de ser a assistência técnica que os agricultores sonham, né? São poucas pessoas, né? A estrutura da assistência técnica em Alagoas, ela é fraca, eu diria, pouquíssima demais. No estado com o universo de 120 mil agricultores, que a assistência ela também não é direcionada apenas para os agricultores familiares, para os ruralistas também. Chega, né? Chegam para eles, e eu acho que chega mais para eles do que para os agricultores familiares. Tenho quase certeza. Para quem mais precisa não chega? Mas sempre é assim, né? As políticas elas chegam mais para quem não precisa, né? Elas são feitas por quem? Né? Quem faz as políticas? Por isso que eu te disse, há necessidade de se ter na Assembleia, de se ter nas prefeituras, de se ter nas câmaras de vereadores, pessoas ligadas às categorias de trabalhadores para fazer a defesa das suas pautas. Enquanto a gente não tiver isso, sempre vai estar levando quem sempre levou no estado de Alagoas. A gente sabe,
para onde vai. Mas a assistência técnica é um gargalo muito forte. Uma discussão muito grande em cima disso, porque deixa a desejar. Né? Não estou dizendo que é incapacidade do presidente da EMAT. Não, isso é histórico. Né? Aqui em Alagoas, no Brasil, a questão da assistência técnica não é uma questão apenas do estado de Alagoas. Então, Me conta, logística, estradas, como escolhe esse alimento, essa produção, como é que está hoje? Olha, eu tenho a oportunidade de passear, quem me dera que eu pudesse passear, de viajar no estado de Alagoas todo, né? Poderia dizer com tranquilidade que as rodovias de Alagoas estão muito bem, né? Graças a Deus. As estradas rurais? As rurais, nós temos prefeituras, porque as rurais são cuidadas pelas prefeituras. Né? Eu tenho visto, né? Até porque o governo federal incentivou através de máquinas, de equipamentos para a manutenção dessas estradas, visando o escoamento da produção da agricultura familiar que está lá. Então eu tenho visto, sabe, Wendel, bem essa questão das estradas. E quando eu falo das rodovias, eu queria, não sei se é a hora, mas nem é tema disso, mas eu fico triste demais quando eu vou a Belo Monte, quando eu vou a Pindoba, sabe? Que eu vejo em 2018 a gente andar quilômetros ainda em estado de chão. Uma dificuldade danada, né? Não sei, mas aí esse é um recado mesmo. Fica a reivindicação. A reivindicação mesmo para esses municípios, porque é triste você estar no século 21, 2018, e ter estradas ainda, cidades como de Pindoba e de Belo Monte, sem acesso através de pista asfáltica. Estou aqui com o Leonardo Correia, secretário de Formação e Organização do Afetag de Alagoas. Vamos para o nosso último intervalo, voltamos já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à vigilância sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Leonardo Correia, secretário de Formação e Organização da FETAG Alagoas. Como é que está para o agricultor rural a questão da habitação, Leonardo? Olha, a habitação rural, ela, primeiro, graças a Deus, porque foi criada, né? Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, que a FETAG Alagoas é pioneira, né? Nós trazemos para Alagoas, hoje, como eu te disse no início, nós já construímos aqui mais de 600 unidades habitacionais, né? Com qualidade. Não é apenas construir uma casa, né? A FETAG leva a construção da casa, leva um projeto social que vai falar sobre a utilização dessa casa, sobre a questão dos recursos hídricos, o aproveitamento da água, a criação de pequenos animais. Então, é um projeto completo, não é apenas construir uma casa e dizer, olha, agora você tem sua casa, não. Mas nós temos aí, né, já construídas 600 e poucas casas. E a importância dele, te diria, Wendel, que ele traz cidadania. Nós tivemos a oportunidade de visitar casas que não cabem as pessoas em pé. Nós temos isso ainda. Em Palmeira dos Índios, nós temos... Em todo o estado de Alagoas, nós temos pessoas que moram em casas que não cabem elas. E aí o PNHR traz para essa pessoa qualidade de vida, né? Aliada às outras políticas, porque não é só o projeto de habitação, como eu te falei, mas aí entra a Caixa Econômica, entra com a casa, a FETAG e o sindicato local entram como entidades organizadoras, e aí entra a Eletrobras quando não tem energia elétrica, aí entra a Casal quando não tem a água. Então, há toda uma articulação para que esta casa não chegue sozinha, ela chegue dotada de estrutura para que a pessoa possa viver bem e viver com qualidade dentro desta moradia. Como está a questão de emprego e acesso à renda? Olha, a renda da agricultura familiar, ela é baseada em quem? Baseada na produção e na comercialização dos produtos. Porém, te diria, Wendel, que ainda é o que mais emprega no campo, é a agricultura familiar. Quando o IBGE diz que 73% dos alimentos produzidos no Brasil, que chegam às casas, às mesas de toda a sociedade brasileira, é produzido na agricultura familiar, isso deduz que o emprego está ali. Então, tanto é provado que ele no campo trabalhando, ele se mantém seu filho jovem, mantém o seu neto, e não precisa sair de lá para vir para o campo. Lógico que ainda falta muito. Para que ele pudesse aumentar a sua renda, podia dotar o campo de outras estruturas, né? De armazenamento, por exemplo. É normal, é comum que o agricultor ele perca a sua produção no período da chuva, né? Na colheita. Coincide, por exemplo, a colheita de feijão, ela coincide muito com o final da época chuvosa. Eu tenho certeza que nas suas andanças aí pelo estado, você já viu aqueles montes de feijão que se perdem, sem estrutura para colher, de armazenamento na hora da colheita. A questão da semente que não chega na época certa de plantio. E aí eu aproveito a oportunidade para solicitar ao governo de Alagoas que não demore em enviar as sementes. Nós precisamos criar sementes, bancos de sementes nos municípios, com sementes crioulas, sementes produzidas pelos agricultores, a fim de que a gente não perca essa identidade, né, com as sementes e com a agricultura, usando produtos transgênicos ou outros, e que quando ele não chega ainda no tempo do plantio, quando se atrasa o plantio, o período chuvoso do estado de Alagoas ele é curto, atrasou o plantio, aí compromete a colheita. Então, aproveito a oportunidade para dizer também que o nosso governo possa enviar as sementes no tempo hábil e que os nossos agricultores estão esperando, porque a FETAG também, através dos seus sindicatos, fez solicitação, cadastrou agricultores para que eles possam ser beneficiados com o programa de semente. Como é que a FETAG vê a questão da cana-de-açúcar hoje? Os cortadores de cana? Olha, é preocupante, né? Usinas fechando, temos usinas fechando agora. Tanto nos preocupamos que nós
tivemos que nos dividir enquanto instituição. Aí você pode dizer, olha, mas estão preocupados se dividiram, não se fortaleceram? Não, mas a divisão institucional foi exatamente para fortalecer a categoria. A FETAG era eclética, ela representava os agricultores familiares e representava os assalariados rurais. Então, o que é que foi criado? Tanto no Brasil, em nível federal, lá em Brasília, a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, criou a CONTAR, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Assalariados, né? E Alagoas, nós temos hoje a FETAG, que é a da Agricultura Familiar, e temos a FETAG, que é a que representa os trabalhadores rurais assalariados. Aí você pode perguntar, mas por que isso? As políticas, elas avançaram muito, eu diria, para a agricultura familiar, enquanto para os assalariados, elas não avançaram. Então, era necessário que se tivesse uma estratégia, uma entidade que representasse exclusivamente aquela categoria. Então, surgiu a necessidade e a FETAG hoje é quem responde e quem representa os trabalhadores rurais assalariados aqui em Alagoas. Mas sabemos que não é fácil a questão dos assalariados, né? E com a reforma trabalhista, piorou bastante a situação. Leonardo, conta pra gente, faz o convite novamente, dia 1º de maio. Então, Wendel, eu quero agradecer a você, aqui a TV, a Assembleia, e aproveitar para convidar os agricultores, familiares, os trabalhadores rurais assalariados para o dia 1º de maio, dizendo que o 1º de maio não é um dia apenas de comemoração, mas é um dia que a gente possa homenagear a luta dos trabalhadores, daqueles que fizeram, dos que fazem hoje, e também é um dia de refletir sobre as leis atuais, refletir sobre o governo que nós temos e refletir sobre o que queremos para o futuro, né? Não quero aqui dizer qual é o Brasil que eu quero, mas dizer que nós precisamos pensar no estado de Alagoas que nós queremos, no Brasil que nós queremos e nas políticas que nós queremos enquanto trabalhadores rurais, enquanto agricultores e agricultoras, para continuar no campo, produzindo alimentos, produzindo renda e riquezas para o país. Para isso vai ter no dia 1º de maio, nós vamos estar saindo às 8h30 e eu convido vocês, as caravanas que vierem do interior, para estarem no posto 7, aqui na Jatiuca, ali na Jatiuca, e de lá nós vamos fazer uma caminhada, uma pequena caminhada até o Alagoinhas. Então, terminando lá com a concentração e as falas das entidades, que são falas alusivas ao Dia do Trabalhador. Então, você que é agricultor... Quem é parceiro? Nós somos parceiros nesse evento. A FETAG, a CUT Alagoas, a CTB, com lutas, aí vem os sindicatos de nível estadual, que é o Sinteal, o Sindiprev, o Sindivigilantes, Sindipol, universidades, né, tanto a federal aqui de Alagoas. Então, são uma diversidade muito grande de instituições que estão engajadas em realizar um grande evento aqui em Alagoas. Agora, o evento só será grande se você, trabalhador, trabalhadora, participar conosco. Muito obrigado, Leonardo. Eu é que agradeço, André. Obrigado, viu? A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.